Quando falamos sobre casos de ufologia, a maioria já pensa no caso Roswell, no Novo México, em 47, quando na verdade os maiores casos aconteceram no Brasil. Contaremos nesse vídeo. Operação Prato. A Operação Prato foi uma missão conduzida pela Força Aérea Brasileira entre os anos de 77 e 78, na região amazônica do Pará. O objetivo principal da operação era investigar uma série de avistamentos de objetos voadores não identificados que estavam ocorrendo na área. A região do Pará, em particular a cidade de Colares, estava enfrentando uma intensa atividade ufológica na época. Muitas testemunhas relatavam avistamentos de luzes brilhantes e objetos em forma de disco, além de casos de pessoas que afirmavam terem sido atingidas por feixes de luz emitidos pelos OVNIs, sofrendo queimaduras e outros sintomas físicos. E por conta do pânico gerado, porque eram umas luzes, jogavam foco de luz nas testemunhas e aí sugavam partes de sangue, líquidos corporais daquelas pessoas, ficavam com marcas e tudo mais. Acho que eu tenho até algumas imagens aqui, ó, das pessoas atacadas. Então ficava com essas marcas, esses hematomas, né, pareciam agulhados. Isso aqui são fotografias que foram, algumas delas foram mais de 500 fotografias dos fenômenos luminosos que foram fotografados pelo primeiro Comar, primeiro Comando Aéreo do Pará, Aeronáutica. A Operação Prato mobilizou uma equipe de militares e pesquisadores para investigar esses fenômenos. A equipe era liderada pelo capitão Rolanda e contava com especialistas em fotografia, eletrônica e comunicação. Durante a operação, a equipe da FAB e os pesquisadores registraram um grande número de avistamentos de OVNIs na região. Eles coletaram fotografias, vídeos e testemunhos de moradores locais, além de investigarem as marcas e queimaduras relatadas pelas vítimas dos supostos ataques dos OVNIs. A Operação Prato também documentou a ocorrência de outros fenômenos estranhos, como a presença de luzes subaquáticas no rio Amazonas e relatos de animais mutilados. A equipe utilizou câmeras fotográficas, filmadoras e equipamentos de rastreamento para tentar capturar evidências dos OVNIs e compreender melhor sua natureza. No entanto, apesar dos esforços empenhados, a Operação Prato não conseguiu fornecer uma explicação definitiva para os fenômenos observados. O relatório final da operação, elaborado pela FAB, foi mantido em sigilo por muitos anos e só foi liberado ao público em 2005. A Operação Prato é considerada um dos casos mais importantes da ufologia brasileira devido à quantidade de avistamentos documentados e ao envolvimento oficial das Forças Armadas. A operação despertou grande interesse na comunidade ufológica e continua sendo objeto de estudo e discussão até os dias atuais. A Noite Oficial dos OVNIs. Boa noite, bem-vindo ao Festival dos Discos Voadores. Tá uma loucura isso aqui, cara. Rapaz, tô arrepiado, meu irmão. Só dos pontos brancos afastados mais baixos. Estou entrando na minha lenta pista, além da cidade. Tem dois altos aqui na minha lenta pista e tem mais uns 2 ou 3 embaixo, quando baixo agora. Continuam se movimentando. Coisa linda, meu irmão. A Noite Oficial dos OVNIs é um termo que se refere a uma série de avistamentos de objetos voadores não identificados relatados por civis, pilotos e controladores de tráfego aéreo em todo o país. Esses fenômenos ocorreram em 1986. Naquela noite, inúmeros relatos surgiram de avistamentos de OVNIs sobre várias regiões do Brasil, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Os avistamentos ocorreram principalmente nas horas da noite e envolveram luzes brilhantes e objetos em forma de disco ou esféricos. Muitos dos relatos mencionavam que esses objetos realizavam movimentos incomuns, como mudanças rápidas de direção e velocidades extremas. Um dos incidentes mais notáveis durante a Noite Oficial dos OVNIs
ocorreu no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, onde controladores de tráfego aéreo detectaram objetos não identificados no radar. Pilotos de aeronaves também relataram ter avistado os mesmos objetos no céu. As autoridades aeronáuticas brasileiras realizaram investigações, mas não encontraram uma explicação convencional para os avistamentos. As informações a seguir têm como base o relatório oficial. 9h14 da noite. O controle de radar de São Paulo registra sinais sem identificação. 9h20. O controle aéreo em Brasília confirma a presença de objetos voadores não identificados. 10h23. O primeiro jato F-5 decola da base aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Ele carrega armamento de guerra pronto para ser acionado. 10h45. O radar da base aérea de Anápolis, em Goiás, detecta sinais no radar. Um Mirage também armado decola em busca dos OVNIs. 11h15 da noite. O piloto do primeiro F-5 a entrar em ação avista um ponto luminoso e começa a perseguir o objeto voador não identificado. Nosso objetivo justamente era esse, se aproximar e identificar. Nós não conseguimos nem nos aproximar, muito menos identificar. 11h17. Mais um Mirage decola da base de Anápolis para perseguir os objetos. 11h20. O caça F-5 recebe pela primeira vez um sinal no radar de bordo confirmando a presença do objeto não identificado à sua frente. 11h36. O terceiro Mirage sai da base de Anápolis, mas não consegue contato visual com os OVNIs. Naquela noite, 5 jatos da Força Aérea foram acionados e retornaram sem conseguir se aproximar dos objetos. Os radares do Sindacta em Brasília registraram um total de 21 sinais desconhecidos no céu do Brasil. Os objetos produziram ecos nos radares do sistema de defesa e também nos jatos que perseguiram os OVNIs. Houve contato visual dos pilotos. Os objetos atingiram velocidades supersônicas e mostraram capacidade de acelerar e desacelerar de modo brusco. E a principal conclusão do relatório: os fenômenos são sólidos e refletem inteligência, pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também voar informação. Não foi possível identificar a origem dos objetos. A Noite Oficial dos OVNIs é considerada um dos eventos mais importantes e bem documentados da ufologia brasileira. Os avistamentos despertaram grande interesse público, mídia e debates sobre a presença de OVNIs no espaço aéreo brasileiro. O caso continua a ser estudado e discutido na comunidade ufológica, sendo um dos marcos significativos da ufologia no Brasil. ET Bilu. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que você é conhecimento. Brincadeira, não é sobre isso. Não me diga! Caso Varginha. Em Varginha foram capturados criaturas, teve todo o acobertamento militar, é um arquivo X real mesmo, Varginha. E aí depois foi levado para a ESA, instalação do Exército, e do Exército foi feito um comboio no dia do dia 23 para o dia 24 de janeiro de 96, quando então levaram essas criaturas, uma viva e uma morta, para a Unicamp. Ou seja, eles foram para lá, levaram as criaturas e entregaram para o Badan Palhares. Eu cheguei a conversar e ter o depoimento de 2 enfermeiras que viram essa criatura lá. O próprio Badan chegou a dar com a língua nos dentes algumas coisas, embora ele negue, né? Todo mundo nega, né? O Exército nega, a Polícia Militar nega, o Corpo de Bombeiros, o pessoal do hospital, porque foi intimidado ali, então nega. E na Unicamp eles também negam, embora a criatura passou por lá e os americanos depois estiveram lá e levaram essa criatura. Uma delas ficou no Brasil, foi para Iperó. O caso Varginha é um dos casos ufológicos mais famosos e controversos do Brasil. O incidente ocorreu em janeiro de 1996, na cidade de Varginha, Minas Gerais, e envolveu alegados avistamentos de criaturas extraterrestres. Segundo relatos, no dia 20 de janeiro de 96, várias testemunhas afirmaram ter visto um estranho ser de aparência alienígena nas proximidades de um hospital e em uma área rural de Varginha. As testemunhas descreveram a criatura como baixa,
com pele marrom, olhos vermelhos e uma cabeça grande com 3 protuberâncias. Também houve relatos de um forte odor no local. Logo após os avistamentos, rumores começaram a se espalhar e a mídia local começou a cobrir o caso intensamente. Supostamente, alguns moradores relataram ter visto militares e agentes do governo na área, levantando suspeitas de um possível envolvimento do exército brasileiro na captura da suposta criatura. O caso Varginha ganhou atenção nacional e internacional, e muitas teorias conspiratórias surgiram em torno do incidente. Acredita-se que as autoridades governamentais tenham capturado a criatura e feito acordos secretos com extraterrestres. No entanto, o governo brasileiro negou qualquer envolvimento com atividades extraterrestres e afirmou que os avistamentos foram resultado de confusões e equívocos. Existem algumas informações circulando sobre a suposta morte de um policial militar envolvido no caso Varginha, assim como relatos de mortes misteriosas de animais em um zoológico próximo. O suposto ET teria sido capturado ainda naquela noite por 2 policiais que o levariam para o hospital regional da cidade. Um dos policiais que teria participado da captura de uma das criaturas morreu alguns dias depois da ação. Ele não teria se protegido e, de acordo com os relatos, teve contato físico com o suposto ET. A demora na liberação de um laudo inconclusivo e o enterro sem velório intrigam. O médico que atendeu o soldado na época é o Dr. Cesário. Segundo ele, a morte de Marco Eli Xerezi ainda deixa dúvidas. Meses depois, foi a vez do zoológico de Varginha se tornar mais uma peça deste quebra-cabeça. Animais foram encontrados mortos por aqui e, segundo o veterinário responsável da época, ele não encontrou nenhuma causa lógica nas necrópsias. É importante ressaltar que essas informações estão envoltas em controvérsias e falta de confirmação oficial. Segundo algumas versões da história, um dos policiais militares que teria participado da captura da suposta criatura extraterrestre envolvida no caso Varginha teria falecido em circunstâncias estranhas. Não há informações confiáveis ou provas para confirmar a veracidade desses relatos. Algumas fontes afirmam que houve uma mortandade repentina de várias espécies logo após o incidente de Varginha, sugerindo uma possível ligação com a presença de agentes químicos ou biológicos desconhecidos. No entanto, também não há confirmação oficial dessas alegações, e a causa da morte dos animais pode ter outras explicações, como problemas de saúde, infecções ou más condições de vida. E aí galera, beleza? Então, espero que tenham gostado do vídeo. Esse foi o primeiro de muitos. Assim espero. Gostaria de contar com o apoio de vocês. Se gostaram do conteúdo, deixem um like. E se puderem também se inscrevam no canal. Até a próxima!